Olá, meu irmão, minha irmã. Muito nos admira de que pessoas que dizem que creem em Deus, algumas vezes vacilem no que diz respeito às experiências mais difíceis. Uns reclamam a solidão, outros reclamam a escassez de recursos, outros reclamam a família em que vive, e sempre de reclamação em reclamação, sem compreenderem a importância das provas que surgem em nossas vidas e o quão importante seria que nós enfrentássemos os desafios procurando dar a devida solução, sem pensar apenas no lado negativo e pensar mais no lado positivo da perspectiva melhor, porque dessa maneira nós alimentaremos em nós sempre o ânimo para continuar. Mas quando nós nos prendemos normalmente apenas ao lado difícil da experiência, nós poderemos desistir. Então, pensar mais na solução do que no problema em si. O problema nós pensamos a princípio, mas vamos em busca da solução, porque acreditamos que todos os problemas que surgem em nossas vidas são desafios para que nós possamos sair de determinado ponto para outro melhor, se soubermos aproveitar. Mas quantas desistências, mas quantas deserções, quantos sofrimentos e dores causados por esse pensamento imediatista e que normalmente as pessoas têm, creem em Deus, então quando as ameaças surgem, o medo bate à porta e a pessoa sente-se abalada. Claro que nós somos seres humanos, é comum nós termos medo, o medo faz parte da nossa condição humana, mas que não deixemos nem permitamos que o medo cresça ao ponto de nos causar problemas e de nos afastar da solução do problema. Então é isso aí que nós sempre dizemos. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão. Por quê? Porque sempre temos a companhia de Deus e que vem através de várias situações. Ora, quando nós vemos aquela passagem que Jesus disse, olhai os pássaros do céu que não ceifam, nem colhem, no entanto não morrem de fome, nós já podemos compreender que a presença de Deus é permanente em nossas vidas e que as próprias leis que regem o universo é como Deus presente em nossas vidas, solucionando os problemas de acordo com nossa condição. Se nós realmente seguirmos em harmonia com essas leis, se nós procurarmos realmente entender e pôr em prática, com certeza nossos dias serão melhores e não pensaremos tanto em deserção, como normalmente esse pensamento está presente na vida de muitos. E dizem, por exemplo, aqui numa mensagem que nós achamos muito importante, né? O benfeitor espiritual Emmanuel, ele diz o seguinte: se creis em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que por mais se multiplique na senda aqueles que te agridam ou que menosprezam, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Quer dizer, até mesmo que diz respeito aos inimigos, adversários, nós deveremos ver como irmãos nossos que pensam diferente de nós e que exigem de nós, às vezes, a paciência, ou quem sabe, através do exemplo, a orientação necessária para que possam também conhecer o lado bom da questão ou a solução para o problema. Não é difícil, meus irmãos, tão difícil quanto imaginamos. Que é difícil, é, mas nunca impossível. Sempre dizemos, a questão realmente da nossa fé, muitas vezes vacilando porque nós talvez não compreendamos que para Deus estar presente em nossas vidas não é preciso que Ele nos apareça, que Ele apresente e se diga, eu estou aqui, meu filho. Não, mas Ele se apresenta através de situações variadas. Quantas vezes nós estamos em dificuldade, surge um amigo, surge uma circunstância qualquer que ajuda-nos a compreender e passar daquela experiência, e nós nem imaginamos que é Deus que está providenciando tudo isso, de acordo com as leis que regem o universo. Então estamos sempre protegidos, porque nada acontece no mundo que não esteja obedecendo à harmonia que realmente é a precisão que Deus realmente determina. Tudo vem no seu devido tempo. Algumas vezes nós queremos apressar os acontecimentos, mas deveríamos pensar sempre na fruta, por exemplo, no fruto que nós observamos que é retirado antes do tempo, não amadurecido, ele tem um sabor acre, ele é desgostoso, ele não agrada ao paladar. Mas tirado no devido tempo, ele tem um sabor especial. Então, quando nós sabemos esperar e o tempo de Deus, que não é o nosso tempo,
Nós somos apressados, nós somos ansiosos muitas vezes, nós dizemos que Deus custa, mas vem, mas Deus não custa Deus, tudo acontece no seu devido tempo, nós é que somos apressados. Por isso que no exercício, nas coisas da vida, a nossa fé em Deus não deve se abalar. Sempre que as experiências difíceis surgem, é para nós darmos a nós mesmos o testemunho da nossa fé. Não é precisar a Deus, que Deus já sabe de antemão, mas para nós compreender, será que eu estou realmente me comportando como cristão, como aquele que crê em Deus, como aquele que aceita as orientações do Mestre Jesus, que são tão importantes em termos de consolação, de promessas para o futuro? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos e pacificadores. Então nós temos que compreender o porquê. Porque se nós não tivermos essa condição, nessa esperança, nós vamos realmente pensar que Deus está sendo injusto. Porque são muitos os que choram, choram e choram. E termina a existência do corpo físico chorando e diz, e cadê as promessas do Mestre Jesus? Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Cadê o consolo? Nós estamos olhando apenas a questão pontual. Nós estamos olhando apenas agora e não estamos vendo o que acontece depois. A vida continua. Então temos que pensar que realmente quando Jesus promete, promete ao Espírito em si. Não é a matéria, assim que a matéria é uma vestimenta, que amanhã ou depois nós nos desfaremos dela. Por isso que, mantendo essa confiança, essa fé, nós teremos sempre esperança de dias melhores. Então nós vamos deixar essa mensagem para reflexão, meus irmãos, desejando muita paz e proveitosas reflexões.